Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Aqui quem está falando é Everton, professor de Escola Bíblica Dominical. E para finalizar aqui, estamos iniciando o capítulo 3, né, que nós vemos que o título da lição é As Histórias e as Poesias Falam ao Coração, lição de número 9, adultos. E o capítulo dessa lição, o capítulo 3 faz o seguinte: uma mensagem ao coração. Nós já estudamos sobre as histórias do Antigo Testamento, nós já estudamos os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento, e agora nós vamos estudar, para finalizar, uma mensagem ao coração, que tem 3 tópicos: uma mensagem de soberania, uma mensagem de sabedoria e uma mensagem de adoração. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, já no capítulo 3, para finalizar a lição, nós vemos que a Bíblia nos mostra o que Deus fez na vida das pessoas, na vida delas, das pessoas e por elas. Por exemplo, Deus abençoa as pessoas. Muitas vezes Deus abençoava uma nação, escolheu uma pessoa ou alguma pessoa para ser um líder. Vou citar o exemplo de Moisés. Deus chama Moisés, abençoa a vida de Moisés e abençoa a nação de Israel pela vida de Moisés. Então, o que é que a Bíblia nos mostra? O quanto Deus faz na nossa vida e por meio da nossa vida abençoa outras pessoas, abençoa todas que estão ao nosso redor. É como a bênção de Deus, ela não é somente individual. Claro que as bênçãos de Deus têm bênçãos individuais, mas as bênçãos de Deus é coletiva. Nós vemos que quando Deus abençoa alguém e as pessoas que estão ao redor também buscam obedecer a Deus, a bênção de Deus ela se torna uma coletividade. Então nós vemos aqui como a Bíblia nos mostra do quanto Deus faz na nossa vida, na vida das pessoas e por elas, como instrumento de Deus. Por exemplo, Josué. A Bíblia diz que Josué ele foi levantado para ser o líder de Israel após a morte de Moisés, e ele, através dele, o Jordão se abre e todo Israel passa ali pelo Jordão para chegar nas terras, na terra prometida, nas terras de Canaã. Então nós vemos que, por exemplo, as nações afligiam Israel e Deus, pela sua misericórdia, dava um escape, assim evitando a extinção da nação, porque inúmeras vezes Israel foi cercado por inimigos vieram afligir Israel, e muitas vezes mesmo Israel era menor em quantidade de pessoas e o inimigo tinha muito mais poderio militar, podemos assim dizer. Mas mesmo assim Deus deu escape, evitando a extinção daquela nação. Nós vemos que Deus ele resgata o remanescente ali da Babilônia, glória a Deus. Eles tinham sido levados para o cativeiro, para o exílio, mas Deus resgata esse remanescente da Babilônia. Nós vemos aqui que Deus ele conserva a nação de Judá, porque sabia que pela tribo de Judá viria o nosso Messias, o nosso Salvador. Então, Deus ele é o que? Soberano. Deus ele é soberano. E uma pessoa sábia, seja homem ou seja mulher, ele procura agradar a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui como é que nós podemos agradar a Deus. Eu listei alguns versículos aqui, só para nós lermos aqui, por exemplo. Andar retamente, está lá no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, Provérbio 2:7, que diz o seguinte: 2:7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Glória a Deus. Outra maneira de agradar a Deus, fugir da luxúria, lá em Provérbios capítulo 2, versículo 16. Para te livrar da mulher estranha ou do homem estranho, e da estrangeira ou do estrangeiro, que lisonjeia com suas palavras. As suas palavras são enganosas. Então nós vemos aqui da luxúria. Não ser preguiçoso. Lá em Provérbios 6:6 diz o seguinte:
Vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Nós podemos ver aqui o cristão tem uma boa reputação lá em Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, versículo 1, que diz o seguinte: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Olha aqui, uma boa reputação. Viver com alegria, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com um bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Olha aqui, viver com alegria. Manter a integridade, lá no livro de Jó. Nós podemos voltar aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 22, que diz o seguinte: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha, manter a integridade, desfrutar do verdadeiro amor. Está lá em Cantares, no livro de Cantares, capítulo 8, versículo 7, que diz o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por este amor certamente a desprezariam. Então fala aqui de desfrutar do verdadeiro amor. Então nós vemos aqui como Deus é maravilhoso, e nós vemos aqui alguns exemplos de como agradarmos a Deus. Lembrando que quem agrada a Deus, ele é honrado. Então nós vemos aqui que o livro de Salmos, certo? O livro de Salmos, ele expõe as mais profundas emoções do coração humano. Ou seja, quais são essas expressões? Essas emoções. O livro de Salmo expõe as mais profundas emoções do coração humano. Que emoções são essas? O medo, a angústia e a tristeza. Nós podemos ver lá em Salmo 116. Salmo 116, versículo 3. Cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. E encontrei aperto e tristeza. Olha aqui. E nós vemos aqui que também fala sobre o amor. A força. A força, segurança e alegria. Está lá em Salmo 118, versículo 14, que diz o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. E no Salmo 119, versículo 11, diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós vemos aqui, fala da força, da segurança e de alegria de termos o Senhor como nosso Deus. E para finalizar aqui, nós vemos, eu só coloquei aqui, nós vemos aqui que a palavra, o nome El Shaddai, que é um dos nomes de Deus, significa todo-poderoso. Então Deus é o Todo-Poderoso que rege todo o universo e nada foge do seu controle. E esse termo aqui, Sa'á, ele é um termo hebraico que acontece 170 vezes no Antigo Testamento e significa ir adiante de Deus em adoração. Então é um termo hebraico que significa, que o termo hebraico Sa'á, ou Sa'á, que significa ir adiante de Deus em adoração. E já no grego, proskuneo, ocorre 59 vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então esse nome aqui, proskuneo, que é do grego, acontece 59 vezes, ele é relatado 59 vezes no Novo Testamento. Eu botei aqui Antigo Testamento. E significa adorar. Então a adoração do cristão deve estar primeiramente em Deus. Aquele que confia no Senhor, ele será resgatado. Ele pode parar pela aflição, mas não cairá. Deus vai dar o escape.
Deus vai fazer a gente passar os rios, Jordões que se levantam na nossa vida. Esses problemas nós iremos passar em nome de Jesus Cristo, né? Então nós vemos que Deus abençoa nossa vida através dos nossos exemplos, do nosso testemunho, da nossa Deus vai nos dar força, segurança e alegria, como deu a seus servos e suas servas no Antigo e no Novo Testamento. Paz do Senhor Jesus Cristo, foi uma honra estudar com vocês essa lição muito boa, essa lição número 9, e breve, em alguns dias voltaremos para estudarmos a lição de número 10. Paz do Senhor Jesus Cristo.